Lar de muitas belezas naturais e construções históricas, Manaus foi o palco de um dos períodos mais ricos do Brasil. Durante essa época, a capital do Amazonas foi moldada pela riqueza do ciclo da borracha, e dessa riqueza foram construídos diversos edifícios que contam a história de Manaus, e um deles é o grandioso Teatro Amazonas, que durante o ano atrai milhares de visitantes que se encantam com a sua beleza. Hoje vamos viajar pela história desse grande patrimônio cultural, e você é o nosso convidado. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Agora, bora pro vídeo. O Brasil teve um período rico na sua história, que foi chamado de ciclo da borracha. Essa época trouxe muita riqueza e importância para a região amazônica, entre os anos de 1879 a 1912, quando teve o seu auge. A extração do látex das seringueiras chamou a atenção do comércio exterior, que veio para o norte do Brasil, e com eles veio o crescimento das cidades de Manaus e Belém, capital do estado do Pará. Com o rápido crescimento na economia da região, Manaus foi se moldando como a cidade mais rica do Amazonas e foi construída sob os padrões europeus. O governo, a riqueza e o poder ficaram concentrados em Manaus, que a partir daí se tornou o centro econômico do ciclo da borracha. A cidade já tinha luz elétrica, água encanada e sistema de esgoto. Regalias que as cidades do interior nem sonhavam em ter ainda. Além do mais, Manaus tinha os bondes elétricos, boulevard, que são as vias largas com várias pistas divididas nos dois sentidos, padrão que já estamos acostumados a ver nas grandes cidades hoje em dia. Tinham também avenidas aterradas sobre alguns pântanos e edifícios grandes e luxuosos, como por exemplo o Teatro Amazonas. A construção de um teatro em Manaus saiu de uma ideia para uma necessidade. Antes da explosão da economia por influência do ciclo da borracha, Manaus tinha um simples teatro de palha, e com a rapidez do progresso econômico e cultural, a alta sociedade que enriqueceu por lá precisava de um teatro luxuoso. O objetivo era aproximar Manaus de uma capital europeia como Paris. Um projeto foi apresentado na Assembleia Provincial pelo deputado Antônio José Fernandes Júnior, em 21 de maio de 1881, e logo foi aprovado, autorizando a compra de um terreno e a construção de um teatro de alvenaria. O projeto teve um valor fixado em 250 contos de réis, que na moeda atual equivale aproximadamente a 30 milhões e 700 mil reais. Em maio de 1882, foi aprovada a licitação, e a empresa responsável pela obra era o Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa. Para uma grande obra que tinha despertado a expectativa da sociedade manauara, foram trazidos da Europa vários profissionais, como arquitetos, construtores, pintores e escultores, assim como também materiais usados na construção e na decoração do teatro. Países como Escócia, Itália, Bélgica e França importaram peças exclusivas para decorar cada pavimento do edifício. A estrutura interna da cúpula do teatro, que fica na parte mais alta do edifício, foi fabricada na Bélgica. As cerâmicas esmaltadas e as telhas vitrificadas, que no total somam 36 mil peças, vieram da Alsácia, região norte da França. A pintura que existe na cúpula é de autoria de Lourenço Machado, que utilizou as cores da bandeira brasileira para mostrar a grandeza da obra. O Salão Nobre antigamente era utilizado para realizar os grandes eventos sociais e está cheio de obras de arte, mas uma delas se destaca. Ela foi feita no teto do salão, por Domênico de Ângeles, e batizada A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. A capacidade do grande salão de espetáculos é de 701 pessoas, que está dividida em 5 pavimentos, entre a plateia, as frisas e os 3 pavimentos de camarotes. No teto do salão existe o famoso lustre de bronze francês, e 4 telas que foram pintadas na Casa Carpezot, em Paris,
que representam a dança, a música, a tragédia e a ópera. No decorrer dos anos, duas histórias surgiram sobre as pinturas das telas. A primeira conta que o pintor idealizou a obra nos arcos de abóbada, simulando a suspensão do lustre da casa italiana Murano. Já a segunda história diz que as pinturas simulam a Torre Eiffel, em homenagem aos franceses. Mas há um fato curioso, é que a Torre Eiffel, naquela época, não era tão famosa como ela é nos dias de hoje. A obra das quatro telas não foi assinada e, por conta disso, não se tem certeza se foi feita por Crispim do Amaral ou algum pintor contratado pelo ateliê. No dia 31 de dezembro de 1896, já no governo de Fileto Pires Ferreira, que era o sucessor de Eduardo Ribeiro, foi então inaugurado o tão esperado Teatro Amazonas, que ficou marcado na história como uma das maiores obras de sua época, pela sua grande beleza e imponência. A elite manauara foi convidada para prestigiar a festa. Barões da Borracha, empresários estrangeiros, médicos, militares e jornalistas estavam admirados com o Teatro da Paris dos Trópicos, como Manaus era chamada. Desde a sua inauguração, na década de 1890, o teatro já recebeu diversos espetáculos e projetos, como óperas, operetas, musicais, peças de teatro, shows e festivais importantes. Uma outra atividade que também tem por lá é o museu, que foi criado em 1971, por Pedro Amorim. O objetivo do museu é retratar a história do teatro e mostrar aos visitantes detalhes únicos do edifício e objetos importantes de artistas que já se apresentaram por lá. Quando o teatro foi inaugurado, as obras ainda não tinham sido finalizadas. As varandas laterais e as escadas monumentais, que foram projetadas por Enrico Massolani, só começaram a ser construídas em 1897, um ano depois da sua inauguração. E as obras do Salão Nobre também só foram encerradas em 1900. E como já sabemos, o teatro representa a grande fase do rico ciclo da borracha, e em 1966 foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional. Assim como vários edifícios históricos ao redor do Brasil, o teatro também sofreu com a época da ditadura militar, que durante esse período foi pintado de azul, ação que tirou a essência do projeto original. Chegamos ao fim do nosso vídeo, e aqui vimos como foi grande e rica a história da construção do Teatro Amazonas, e o que ele representa para nós manauaras e para toda a história do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima, galerinha. Valeu!